Nesse vídeo eu gostaria de mostrar como vocês podem ver o resultado de várias simulações usando o bloquinho WriteMinMax. E aqui a gente vai partir do vídeo 11, no qual foi feito esse circuito no contexto de transferência de máxima potência. Então, para isso, a gente usou essa referência do Sadico, fez um circuito com uma fonte de DC, 2 resistores, e a gente sabe pela teoria que se o resistor RL for igual ao de Thevenin, é a máxima transferência de potência. Então, ao variar a resistência, RL, sendo RTH fixo, eu tenho que a máxima transferência acontece quando RL é igual a RThevenin. A gente fez esse circuito fez esse cálculo no Excel, usando resistência 1 igual a 4 e 2 igual a 4, e a potência máxima dá 9. Então aqui eu só peguei o circuito do vídeo anterior, coloquei o R1 como sendo 4 sem o vintage, desmarquei, o R2 sem o vintage também, e deixei com o valor de 4 ohms. E aqui no ATP Settings eu deixei o Format sem o High Resolution. Nosso tempo de simulação é esse que está aqui no lado esquerdo e a fonte é de 12 volts. Bom, então, se esse resistor é de 4 ohms e esse é de 4, se eu rodar, eu tenho o valor de P como sendo, ó, a barrinha aqui, ó, o valor no Y, 9, cravado. Bom, e se eu diminuísse o R2? Se eu diminuísse para 3.5, sei lá. O R2 mudou, o R1 continuou igual. Então não tem uma máxima transferência de potência. Olha, o valor ficou em quanto? A barrinha, 8.96. Já diminuiu. Bom, e se eu não soubesse isso? Se eu quisesse fazer algum teste, se eu quisesse ver de fato esse gráfico? Então assim, eu poderia fazer o quê? Eu poderia vir no R2 e chamar ele de R2. Virou um Variables, que é um vídeo já foi falado anteriormente. Aqui eu preciso deletar essa linha porque eu estava mexendo e ele criou para a segunda linha, tá vendo? A gente deleta aqui. Deixar ali. Aqui, ó. Então R2 eu vou fazer ele ser o valor de KNT. Então eu vou dar um edit para facilitar aqui, ó. KNT é o parser, né? Então isso foi discutido muito no vídeo de Variables. Então eu vou fazer o seguinte, se eu colocar o KNT como o R2 como KNT, eu venho aqui, por exemplo, na simulação 1. Na simulação 1, R2 é o quê? É 1. Na simulação 2, KNT é 2. Logo, R2 igual a KNT, que é 2. Pô, mas se eu quisesse que R2 fosse, não sei, meio, 1 e etc. Então eu posso fazer assim, 0.5 vezes KNT. Então quando eu atualizo, ó, na simulação 1, ele é meio. Na simulação 2, ele é 1. Na simulação 3, 1,5. Anda de meio e meio. Pô, mas se eu quisesse que ele andasse de meio e meio, mas começasse com o valor de 2. Então eu posso fazer 2 mais meio e meio. Então quando eu atualizar, ó, qual que é o valor quando ele for na simulação 1? 2 mais meio vezes 1. Então se eu quisesse que ele começasse em 2, eu teria que pôr 1.5 aqui. 1.5 mais meio vezes KNT é 2. Na próxima simulação ele é 2,5. Na próxima, 3, 4, 5. Então vamos rodar 10 simulações para ver o que acontece? Com essa regrinha. Então R2 vai assumir esses valores. Então se eu rodar isso aqui para 10 simulações, daí eu tenho a opção aqui, ó. Vou deixar até mostrar para vocês. ATP Launcher. Eu vou deixar aqui, ó, o Output to Screen. Quando a gente roda o Variables, isso foi discutido no vídeo de Variables, ó, ele roda as 4 simulações, eu vi tudo na tela, nenhuma deu erro. A hora que eu fechar uma, ele abre outra. Então ele sempre está com 4 telas abertas por vez, ó, sempre com 4. Então até aí completar as 10 simulações. Provavelmente eu dei um espaço na hora que uma não terminou de rodar, talvez não rodou. Então o que eu posso fazer às vezes? Se eu sei que todas estão rodando, está tudo certinho, eu posso vir em ATP Launcher e mandar fechar no fim. Então, ó, ele vai rodar e já fecha, assim que ele roda. Então eu não preciso ficar dando a fechada para ele começar novas simulações. Ele já fecha e começa. E se eu tenho certeza mesmo da minha simulação, eu posso vir em ATP Launcher até marcar tirar o Output Screen. Daí a simulação é mais rápida ainda, porque ele só aparece, ele não fica rodando, jogando tudo na tela. Então, como eu já falei no vídeo anterior, que foi o vídeo 11, isso eu recomendo para quem já tiver certeza que a simulação está rodando. Bom, vamos fazer o seguinte então, eu rodei 10 simulações. Eu posso abrir o meu plot e ver as 10. Só que elas aparecem desse jeito. Ó, a simulação 0 está aqui, a simulação 1, a 2, a 3, até a 10, né?
Então eu poderia abrir esse arquivo. Depois eu poderia abrir... Deixa eu começar desde o primeiro. Ó. Esse é o primeiro. Depois eu poderia abrir esse aqui. Depois eu poderia abrir o terceiro, que é o número 2, né, o index dele. E daí eu venho aqui, clico no 1, ploto P, clico no 2, ploto P, clico no 3, ploto o P, ploto tudo. Ó, nenhum tem 9. Eu sei, eu sei os valores da resistência pela forma com que eu carreguei, só que fica um pouco mais difícil eu ter que puxar todos os gráficos. Claro, eu posso usar um Python, um C++, qualquer coisa para ler isso e jogar o gráfico. Só que eu tenho um bloco muito interessante aqui para rodar diversas simulações, que é o seguinte, para visualizar o resultado de várias simulações, que é esse aqui, ó. Dentro de Models, a gente tem o Write Max Min. Então eu posso vir e grudar ele para ver alguma variável. No caso, a variável que a gente está vendo não é potência. Então eu posso dar 2 cliques nele, na bolinha de entrada, e falar, tá, o que você quer que seja a entrada do meu bloco que vai escrever? É corrente que você quer ver? É tensão? Na verdade, é uma variável tax, não é? Então eu tenho que vir aqui e falar que é o input tax. Que eu estou tirando esse tax e jogando para cá. Então esse bloco está lendo. Vou deixar mais organizadinho aqui que esse bloco está lendo uma saída tax. Na hora que eu dou 2 cliques nele, eu vou escolher, olha. Você quer deixar em função de alguém? Por enquanto não. Você quer ver um máximo ou um mínimo? 1 para máximo, 0 para mínimo. Vou deixar 1. Tem algum tempo limite? Não. Por enquanto tudo certo. Vou dar um OK e vou rodar minhas 10 simulações de novo. Bom, aparentemente rodou. Se eu dar 2 cliques, apareceu um view aqui, ó. E olha que engraçado esse view, pessoal. Eu vou fechar e vou abrir novamente aqui na direita, tá? Olha o gráfico do URL. Então eu vou dar um... você vê que não é no plot que a gente abre, é clicando no bloco. 2 cliques e view. Olha só. A simulação de com KNT 1 foi a primeira. Qual que era o valor da resistência? 2. A segunda simulação, a resistência tinha valor de 2,5. A terceira, 3,5. 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Olha ali o 4. Batendo bem no valor de 9. 4,5, 5, 5,5 e assim por diante. Beleza, eu tenho que saber que o KNT igual a 1 tinha aquele valor de resistência. Então, uma pequena mudança aqui, ó. No meu bloco Write Min Max, eu posso dar 2 cliques. E eu posso colocar plot em função de um var. Quem que é a variável? R2. Então, eu venho aqui e coloco R2 como variável. Vamos ver se vai dar certo. E para deixar o negócio mais legalzinho, vamos fazer um negócio um pouco mais discreto. Vamos fazer em 0... Vamos começar em 1. Vamos começar em... Isso mesmo. 1 em passos de 0,25. E vamos rodar um pouquinho mais de simulação, tá? Vamos fazer até... Vamos fazer umas 50 simulações para ver se ele consegue rodar. O meu passo pode ser um pouco menor aqui para o meu tempo de simulação, que em 50.000 ele já entra. Eu vou fazer 50 simulações aqui para a gente ver um gráfico bem mais... com mais resolução. Bom, aparentemente rodou. Ah, não. Ó, solve 30 aqui no canto. Ainda está rodando. Aqui no canto, na parte inferior, aqui aparece que tem 37, 38 rodando, onde está meu mouse. 40. Finished. Então, a gente dá 2 cliques aqui. View. Olha que legal. Então, só para confirmar, antes de analisar, vamos voltar aqui, ó. Foi 50 simulações, certo? Então, vamos andar até as 50. E o parser de 50, o valor deu 13,5, certo? Então, se a gente vem aqui e abre o Write Min Max, vamos ver se bateu naquele valor lá. É 13,5, né? É isso mesmo. Então, dá para ver que variou nessa forma. E olha que engraçado. Aqui eu vejo que o máximo bateu bem no valor de 4. Eu posso dar um copy na figura, colocar ela num Paint aqui, sei lá. Vamos ver. Ó, ela aparece num Paint.
Então eu consigo exportar essa figura para um formato, inclusive formato WMF, que se eu não me engano é vetorial. Aqui acho que dá para melhorar a cor, aqui dá para dar uma show grid ou tirar o grid, keep scaling. Keep scaling talvez dá para dar um zoom, algo assim. Então dá para dar uma mexida aqui no eixo mesmo. Título, então vou colocar AAA, alguma coisa assim. Então dá para dar uma organizada na figura para ela ficar um pouco mais atrativa para vocês colocarem algum relatório, alguma coisa assim. Beleza, pessoal? Então o vídeo era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E com base nesse vídeo também a gente pode fazer uma otimização usando esse bloco WriteMinMax. Então, no próximo vídeo eu pretendo trazer para vocês a otimização ainda usando esse circuito.